Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. Eu acho que chegou a hora no Brasil da direita pensar sobre a descriminalização dos tipos jurídicos da calúnia, da injúria e da difamação. De todos eles unidos, ou então de algum deles ou alguns deles separadamente. Porque hoje no Brasil está tendo uma judicialização da opinião que está fazendo um mal tremendo para a democracia brasileira. Vide o caso das pessoas que tiveram que pagar indenização ao milionário Caetano Veloso, que ficou ofendidinho quando criticaram que ele, aos 40 anos, copulou com uma menina de 13 anos, conforme ele mesmo conta na sua biografia. Hoje saiu a notícia de que o Chico Buarque também vai receber indenizações altas, poupudas, de pessoas que criticaram a sua família por causa de sua ligação política. E agora tem um caso que foi até bem comentado pelo canal Alta Fidelidade sobre o Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, que faleceu num acidente de carro com a sua namorada, e o Zeca Camargo, colunista da Globo, que foi apresentador do Fantástico, escreveu em seu blog que desconhecia a música, o trabalho do Cristiano Araújo antes de sua morte. E que o Cristiano Araújo, enquanto cantor de sertanejo universitário, não havia chegado em todos os meios sociais brasileiros. Que era um artista que, para o Zeca Camargo, como alguém de classe alta da zona sul do Rio, nunca tinha chegado ao ambiente, ao meio que ele vivia. Foi uma crítica musical, foi uma constatação de um autor falando que determinado tipo de música chega a milhões no Brasil, mas não chega a outros tantos, que não é algo homogêneo, não é algo que chega a todos como o Roberto Carlos, e não foi nada ofensivo à memória do Cristiano Araújo. Falo isso na condição de alguém que não gosta do Zeca Camargo, que tem uma antipatia, que não vai com a cara do Zeca Camargo e que tem nojo, tem horror da Rede Globo onde ele trabalha. Porém, não houve nada de criminoso na crítica do Zeca Camargo. Não houve nada nem de desrespeitoso à figura do Cristiano Araújo. E o que aconteceu? Zeca Camargo foi condenado a pagar 60 mil reais de indenização para o pai do Cristiano Araújo por ter feito uma crítica musical a respeito do alcance e da abrangência de uma figura pública e de um determinado tipo de música, de um ritmo musical. Olha, gente, eu até entendo um pai que perdeu o filho, ficar com raiva de alguém que faz uma crítica qualquer que seja seu filho. Porém, chega a parecer até um oportunismo. Chega a parecer que este homem, ou as pessoas que estão em volta dele, usaram a morte do filho, do Cristiano Araújo, para faturar um dinheiro. Porque realmente é inconcebível. Você pode criticar quem quer que seja democraticamente. Se o Pavarotti morreu, maior cantor de ópera da segunda metade do século XX, Pavarotti não agradou a todos. Há pessoas que vão criticar o Pavarotti. Há lugares que o Pavarotti não chegou com a sua música. Há ambientes onde o Pavarotti não é bem-vindo, onde o estilo musical dele não é bem-vindo. E alguém escrever, na minha comunidade, no lugar onde eu vivo, no meu meio, Pavarotti nunca representou nada, Pavarotti nunca foi ninguém. Isso quer dizer que está ofendendo a memória do Pavarotti? Isso quer dizer que a família do Pavarotti deve ser indenizada? Vejam um absurdo, vejam o grau que chegamos. Existe hoje no Brasil uma ditadura de pessoas bem pensantes, de pessoas bem relacionadas, de líderes políticos ou então de pessoas que têm um poder na imprensa que determinam o que vai ser falado sobre elas. E se as pessoas fizerem a mínima crítica que seja, essas pessoas são processadas, essas pessoas têm que pagar indenização, essas pessoas não têm direito à livre expressão. Não é à toa que o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Roberto Carlos com a Paula Lavigne fizeram aquele movimento Procure Saber, que foi um movimento para censurar biografias. Ou seja, eles querem que no Brasil só seja publicado sobre um artista ou sobre um político o que essa pessoa autorizar. E dessa maneira rasga a história do Brasil. Não se escreve história falando só bem das figuras históricas. Caso contrário, não podemos mais escrever livros sobre Dom Pedro I sem falar sobre suas relações extraconjugais. Não podemos mais escrever livros de história sobre Getúlio Vargas, por exemplo, sem falar de seus crimes políticos. Isso é ditadura, isso é censura. Estamos vivendo num Brasil onde não há liberdade de expressão sobre pessoas públicas. Olha, se tá na chuva é para se molhar. Se a pessoa quis ter notoriedade, quis pôr sua cara a tapa, sendo artista ou sendo político, essa pessoa é obrigada a ouvir qualquer tipo de opinião que exista sobre ela. Vejam a diferença dos Estados Unidos, onde uma autora como a Kitty Kelley
se notabilizou escrevendo biografias não autorizadas de celebridades e políticos, falando que uma figura como a Oprah Winfrey, que detém um grande poder no Partido Democrata e na mídia americana, fumou crack na juventude, e especulando sobre a sexualidade da Oprah Winfrey, ou especulando da ligação do Frank Sinatra com a máfia. E o que essas pessoas fazem nos Estados Unidos contra esses biógrafos? Nada. O que essas pessoas fazem contra os críticos musicais, os críticos de cinema? Nada. Porque lá vigora a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. E já no Brasil, não. Todos temos que pensar 10 vezes sobre o que vamos falar, o que vamos escrever, porque aqui é a lei da mordaça. No Brasil existe um sistema legislativo que está sendo usado com assédio judicial contra quem escreve, contra quem ousa pensar fora da cachola, que vai acabar matando a democracia nacional. É isso, grande abraço.